Bom dia, pessoal da Bona. Nós estamos aí no capítulo 11, golpe de ditadura civil e militar. Nós estamos falando da segunda, a gente vai falar hoje da segunda parte da ditadura. Então, vou usar esses minutinhos enquanto o pessoal está chegando aí para dar uma revisão. Nós vimos que o golpe se chama civil-militar porque houve apoio de setores civis, da igreja, da elite, que apoiaram ali o golpe em cima de João Goulart, não aceitaram as reformas de base, fizeram a passeata, a manifestação, com Deus pela família e pela liberdade, que deu início ao golpe militar pedindo intervenção dos militares. Era para limpar a ameaça comunista, a esquerda, acabar com a subversão, com as ideologias contrárias ao povo brasileiro, contrárias aos valores do povo brasileiro. Na verdade, não era isso. Eles queriam assumir o poder de forma inconstitucional, tiraram um presidente que era legítimo do governo, que teve que se exilar, não se me engano, no Uruguai, e depois acabou a democracia e começou o período do regime militar, que deveria durar 2 anos só que na verdade durou 21, que vai de 64 a 85, até ali a transição lenta e democrática. Nós vamos falar da segunda parte hoje. Professor, o que vai acontecer? Nós vimos que o primeiro governador foi o Castelo Branco. Ele baixou os atos institucionais, que eram leis que não dependiam da aprovação do Senado, que retirava várias liberdades, concentrava o poder no Executivo. Nós lemos todos aí, de 64 a 66, que o mandato dele, na verdade, foi estendido. Nós vimos a associação entre o Ministério da Educação e também o USAID para formar mão de obra ali, técnica para as indústrias americanas que estavam se instalando no país. Nós vimos a ideia da doutrina de segurança nacional, que justificou justamente a extensão da ditadura ali, do mandato de Humberto Castelo Branco, e depois vai estender até ali a década de 80. Nós vimos que o presidente concentrou muito poderes, poderia mandar prender, estado de sítio, investigar, fazer um monte de coisa. Vimos que o Brasil se recuperou economicamente, congelando salário, aumentando tarifa, abrindo o mercado estrangeiro, principalmente aos produtos internacionais americanos. Isso vai gerar um empobrecimento da população, de parte da população, e enriquecimento das elites. Mas tudo bem, a economia vai se recuperar. Enquanto a população fica mais pobre, a desigualdade aumenta, a elite vai ficando mais rica. Depois nós vimos que o Arthur da Costa Silva, que é o começo da linha dura, foi mais ou menos que nós paramos aí. As manifestações que já tinham lá em Castelo Branco aumentou, que com Costa e Silva, aumentou também ali a repressão aos movimentos que eram contrários, aumentou ali a questão do medo que da ditadura ali, com a divulgação das informações. Então começou a haver uma censura maior, proibição de protestos, de manifestações, de reivindicações de sindicatos, até a morte do estudante Edson Luiz, que ali é o auge, que vai dar origem ali à passeata dos 100 mil, que vai deixar o regime militar tremendo nas pernas, que a população não estava ali admitindo o que estava acontecendo, a falta de liberdade. Nós vamos ver que vai haver o endurecimento do regime com a AI-5, com a retirada total dos direitos da população, não vai ter mais habeas corpus, pode decretar estado de sítio a qualquer situação. Eu expliquei que qualquer um poderia entrar na sua casa, te acusar de qualquer coisa, isso foi utilizado para perseguir pessoas que eram da esquerda e nem eram. Muitas vezes elas eram perseguidas simplesmente porque alguém queria o cargo dela, um professor da universidade que alguém queria o cargo dela, e se utilizava desse AI-5 para perseguir essa pessoa, denunciava, falava que era comunista e tirava o emprego dessa pessoa. Isso aconteceu com vários funcionários públicos. O AI-5, que era para durar 2 anos, durou 10, aumentou a censura nos jornais, você só conseguia escapar da censura utilizando ali inteligência, metáfora, o jeitinho brasileiro para passar as mensagens cifradas. Nós vamos falar disso hoje. E nós paramos aqui no Emílio Garrastazu Médici, que é outro linha dura, nos famosos anos de chumbo. Foi aqui que nós paramos. No final da aula eu falo sobre atividade avaliativa, que eu já liberei hoje. Para quem não olhou o e-mail, já tem atividade avaliativa. E tem a ver também com isso. Professor, na aula passada eu falei que o Emílio Garrastazu Médici, ele era general, linha dura, fez parte também do Costa com os anos de chumbo, proibição total de manifestação, censura, meio de comunicação, obrigatoriedade dos meios de comunicação de colocar propaganda oficial. Isso é interessante. Não estou falando só da Voz do Brasil, vincular a qualquer hora propaganda oficial, ok? É isso que eu estou falando. Eu falei com vocês que, devido ao acirramento
da ditadura, há também o surgimento de guerrilhas urbanas e rurais. As rurais eram modos de Cuba que queria ali conquistar o apoio da população em áreas remotas para começar uma guerra do campo para a cidade. Eu falei com vocês que, apesar de ter várias guerrilhas aí, entrou até o caso da Dilma, que eu falei com vocês que ela foi acusada de guerrilheira, do José Dirceu, que fez parte do governo, eram guerrilheiros, tiveram que fugir do país. Teve a guerrilha do Araguaia, que foi localizada lá na região do Bico do Papagaio, onde ficava o Pará, Maranhão e Tocantins, onde 80 pessoas, 80 guerrilheiros resolveram se embrenhar no mato na região para tentar começar essa luta armada, conquistar o apoio do povo, mas começou em 72, foi até 64, mandaram várias expedições militares, mataram, prenderam, sumiram com as pessoas, sumiram, né? Até hoje tem gente que não foi encontrada. Então a gente vai ver que essas guerrilhas, na verdade, urbana e rural, elas vão tentar se insurgir contra o regime, inspirada na Revolução Russa 17, na Revolução Cubana, e nós vamos ver que, na verdade, a repressão nesse momento vai ser brutal. Professor, morreu muito mais gente na Argentina, no Chile, até comparei, né, a questão do Chile. Mas a questão não é a quantidade de mortos, é o que o regime fez. O regime brasileiro ditatorial falava que estava tudo normal, e não estava. Aí vai surgir figuras como Carlos Marighella, já falei com vocês, a Dilma luta armada, José Dirceu fez parte do governo, e tantos outros que lutaram aí contra o domínio dos militares. Só que nenhum movimento vai chegar ao sucesso. Esses partidos estavam ligados ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e pessoas que acreditavam que o regime militar tinha que ser derrotado. Mas fatalmente muitas vezes eles eram presos, mortos, assassinados. Tem o filme do Marighella, que não saiu por causa do governo atual, que conta a história de Marighella, um outro guerrilheiro. Muitas dessas pessoas foram presas, mortas, ou então exiladas, são alguns desses casos, né? Professor, teve o sequestro do embaixador americano, que abalou ali, não pôde se esconder mais a questão da guerrilha. O embaixador americano foi sequestrado em troca ali da libertação de alguns guerrilheiros que foram exilados em outros países, e isso repercutiu no mundo todo, porque a ditadura estava na América Latina, mas Estados Unidos, que apoiou a ditadura, teve que noticiar esse fato. Então a ditadura não pôde esconder esse fato que estava acontecendo dentro do Brasil da luta armada. Tudo bem, como eu falei, não teve sucesso, mas isso fez parte. Professor, só foi um movimento da Araguaia? Não, outros movimentos como a Ação Libertadora Nacional, a ALN, a Vanguarda Popular, a VPR, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, a ALN, que era a maior delas, contava com 250 membros. Depois eles vão ser perseguidos, os líderes vão ser mortos, muitos torturados. Essa que vai ser a verdade. Tem um filme que eu lembrei agora, que é mais antigo, que fala O Que É Isso, Companheiro? Se você quiser ver, O Que É Isso, Companheiro? Que retrata mais ou menos essa luta armada. E como é que vai se iniciar, qual é o movimento, como é que as pessoas pensavam. Professor, o pessoal da luta armada, você está falando que é um bando de santo. Não, às vezes eles também faziam justiçamento. Se eles desconfiassem que alguém dentro do grupo que poderia ali estar traindo, poderia ser executado. Porque era questão de vida ou morte, ser leal, né? Imagina que durante a tortura você poderia entregar alguém. Então os dois lados lutaram. Lógico, quem estava com o aparelho do Estado, quem estava ali com espionagem, com soldados, era a ditadura. Então ela levava muita vantagem na hora de reprimir. E isso vai criar um medo. Então imagina aquele contexto que a gente está falando agora dos anos de chumbo. Proibiu-se totalmente a manifestação, a censura no meio de comunicação, você é proibido de falar, de pensar, de agir. Começa-se as guerrilhas, principalmente urbanas, assaltando bancos, financeiras e outras instituições para financiar a sua luta armada. No campo, teve ali o início da luta armada com a questão do Araguaia, que não deu lá muito certo, mas criou aquele medo nos militares. E o que vai se fazer, então, para coibir, para se evitar que esses movimentos ganhem apoio popular? O Exército vai começar a unificar os seus aparatos de repressão. Nós já falamos sobre aquela operação Condor na América Latina, lembra? Que uniu ali os países que haviam ditadura do Cone Sul, principalmente Paraguai, Uruguai, Brasil, Chile, que cooperavam para impedir que esses esquerdistas, comunistas, conseguissem fugir de um lado para o outro. Dentro do Brasil, a Operação Condor vai contar com apoio com a OBAN. O que é a OBAN? A Operação Bandeirantes. O que é a OBAN, professor?
A OBAN era como se fosse o grande centro pensador ali, o Centro de Espionagem Nacional, o compilador de informações, que contava com outras instâncias de órgãos ali repressivos para tentar impedir essa luta armada, impedir também a questão da comunicação, instalar a censura de maneira eficiente. A OBAN era o centro de inteligência logística que se comunicava lá com a Operação Condor na América Latina, que trocava informação. Mas aqui dentro eles tinham que reprimir. Como? Sozinha a OBAN conseguia? Não, a OBAN organizava. E tinha outros órgãos que faziam lá o serviço, como o Serviço Nacional de Informação, o SNI. Eles integravam a polícia, o exército, os aparatos de repressão todo. Imagina, o exército integrava as polícias federal, estadual, para reprimir esses movimentos. Então era necessário você ter outros órgãos. Inclusive é aí que esses órgãos fazem as famosas torturas que aconteceram. O Serviço Nacional de Informação, o SNI, o Departamento de Ordem Política, o DOPS, o temido DOPS, era parte de alguns desses organismos. Em São Paulo tinha o Sérgio Paranhos Fleury, o temido anjo da morte, que se batesse na mão dele você não ia sair vivo, ou no mínimo muito torturado. O Comando de Operações Internas, o COD, e às vezes esses dois atuavam juntos. Então, às vezes você falava assim, era o DOPS do ICOD, né? Era o DOPS do ICOD, porque esses três aqui embaixo, o DOPS, o COD e o DOI, poderiam estar agindo ao mesmo tempo, se comunicando. Tinha o Destacamento de Operações Internas, o DOI. Então havia toda uma organização hierárquica para se comunicar com a Operação Bandeirantes e trocar informação lá com a Operação Condor da América Latina. Galera, aí o pessoal fala, professor, por que você não podia fugir? Era muito difícil, por isso estava em tudo quanto é lugar, exército em tudo quanto é lugar. Você trocava de estado, lógico, muita gente da luta armada tentou trocar de nome, tem gente que fez cirurgia, trocou cabelo, raspou, pintou, mas era muito difícil, porque era muito integrado. Eles passavam informação para a América Latina toda. Era uma colaboração, ditaduras, entendeu? Uma colaboração. E quem estava por trás? Os Estados Unidos da América, querendo ou não, apoiando tudo. Quem vai ensinar muitas técnicas de tortura vai ser os agentes americanos, da CIA. Fazer o quê? Estava integrando, estava ensinando. E a integração com a Operação Condor teve frutos interessantes. Muitos desaparecidos aí, nunca mais foram encontrados. O pessoal, tem gente que acha que foram levados para outros países, foram incinerados. No Espírito Santo tem um delegado, esqueci o nome dele, que participou da ditadura, que ele agora se converteu ao evangélico, vou lembrar o nome dele depois. E ele integrou como é que se fazia para descartar os corpos, tirava as vísceras, jogavam lá no meio do mar, jogavam no rio, incineravam em fornos. Então tem gente que nunca vai ser encontrado, que foi torturada ali nas referências do DOPS, do ICOD. Já falei da Miriam Leitão, que trabalha na Globo News, foi torturada aqui no Espírito Santo. Quem eram os alvos principais? Esses partidos de esquerda, estudantes, intelectuais, profissionais liberais que se posicionavam, membros dos jornais, que tentavam burlar, tentavam lutar, eram ali reprimidos com violência, terminavam muitas vezes em morte, eram torturados. Teve membros da Igreja Católica que foram torturados, padres, porque foram desconfiados que membros lá da Igreja Católica já estavam ali. A Igreja Católica fez uma meia-culpa nessa época, e viu que apoiou um regime que era extremamente violento. Começou a surgir notícias internacionais que a ditadura no Brasil era violenta, estava suprimindo a liberdade, matando pessoas, torturando, e começou a se noticiar fora do país. Porque não tem como, galera, não tem como. Você tem que entender o seguinte, a ditadura pode fazer aqui, valer aqui dentro do país, a desinformação, a violência, manter a censura, mas fora do país, alguém sempre que foge ou que tem oportunidade, vai lá e denuncia. E o próprio Estados Unidos, que financiou o movimento, que atuou no movimento, era um país democrático. Então, se o brasileiro fosse para lá e denunciasse o movimento, poderia ser noticiado. E o que o regime tinha que fazer? Responder. Entenderam a ideia? Então, não era um negócio assim 100%. Professor, e dentro do Garrastazu Zumedes teve o famoso milagre econômico. Milagre econômico, política econômica, que fez o Brasil crescer na casa de 2 dígitos. E quem foi o idealizador foi um cara chamado Delfim Neto, que até hoje é copiado aí por muitos economistas. Professor, como se utiliza a censura e a repressão a favor da economia? Nós vimos que a livre negociação estava feita entre patrão e empregado, mas não havia livre negociação nenhuma. Se você fosse lá no seu patrão, pedisse um aumento, se ele não gostasse de você, podia te acusar de ser comunista. Entendeu a ideia? Como é que era a livre negociação? Era maravilhoso.
Não quer dizer que não tinha violência? Tinha violência, já falei com vocês, assalto, homicídios, coisa comum, não estou falando não é luta armada não, da esquerda igual esses partidos. Continuava a ter, surgiu facções criminosas no Brasil, igual eu falei com vocês, no Rio de Janeiro. Professor, e a economia? A economia do Brasil vai dar um salto nessa época, de 69 a 73, que ficou conhecido como milagre econômico, e foi idealizado por um civil, o economista Delfim Neto, que estava alinhado com o regime militar. Ponto. Professor, apesar da violência, da censura, da morte, nesse meio tempo, o Brasil vai ser campeão mundial e vai aumentar o nacionalismo. Em dado momento, você tinha que ser nacionalista. Se você não fosse, cuidado com esse cara. Ele pode ser socialista, pode ser comunista. Então, a propaganda oficial estimulava o nacionalismo. Isso é muito característico de ditaduras militares. Estimulava o orgulho nacional, os valores cristãos, conservadores nacional. E na economia, aconteceu o famoso milagre econômico. Então, se você juntar tudo nessa época, repressão, violência, propaganda oficial, recuperação econômica, muita gente aponta que a ditadura fez uma coisa maravilhosa pelo Brasil. Vamos ver agora. O milagre econômico de Delfim Neto, que foi ali no final da década de 60, início da década de 70, ele previa a entrada massiva de capital estrangeiro em vários ramos da indústria, principalmente dinheiro americano, que apoiava a ditadura. Ele se baseava na utilização de mão de obra e matéria-prima barata. Como, professor? Salário congelado. Esse negócio de livre negociação que o patrão empregado era uma farsa. O salário da maior parte da população mais pobre, ficou ali estagnado. Enquanto que os produtos aumentavam, o salário ficava estagnado. Ou seja, o Brasil tinha muita matéria-prima barata e mão de obra também barata. Beleza. Então, quer dizer que a indústria vinha para o Brasil, o salário era pouquinho. A matéria-prima era baratinha e o lucro aumentava. É óbvio, é isso que acontece. E a indústria está voltada para os bens de consumo, a sempre a baixo custo. Então vai se popularizar nessa época a televisão, o rádio já estava sendo substituído, o carro, a gente vai ver entrar de muitas indústrias estrangeiras, vai se começar a popularizar aí grandes supermercados, redes internacionais vai vir para o Brasil. Só que tem um porém. Se você está falando que a maior parte da população tem um salário pequeno, quem é que compra esses produtos? Quem compra é a classe média e a classe alta. É aí a terceira característica. O consumo está voltado para uma classe média alta, de altos funcionários públicos que tinham salários em dias, reajustes constantes. Junto a isso, tinha facilidade de crédito junto aos bancos. Então, o pessoal trocava de carro, trocava de casa, reformava, comprava bens de consumo supérfluos e sustentava essa indústria. Essa indústria que muitas vezes era multinacional, que veio se estabelecer no Brasil. Esse que era o tripé do milagre econômico. O que vai acontecer? Olha essa tabelinha. Eu sei que não deu para deixar muito grande, mas eu quero que você olhe aqui, ó, o PIB. Eu vou trocar até aqui a ponta, porque se eu escrever com essa grande, ninguém vai ver. Olha aqui, ó, aonde estava o PIB do Brasil crescendo. Em 68 era 9,8. Em 69 foi para 9,5. Em 70 foi para 10,4. Em 71 para 11,3. Em 72 para 12. 11,9 é 12. E chegou a 14%, 14,3%, alguma coisa aí para cima. 14%. Galera, qual é o único país do mundo que cresce com 2 dígitos hoje? Crescia, né? Antes da crise. A China, que estava crescendo 10, 11 até uns anos atrás. Agora está diminuindo. O Brasil virou o país do futuro, realmente. O Brasil estava acontecendo. Houve a promessa do Brasil crescer. Mas crescer para onde, professor? Crescer para as multinacionais, para a classe média, classe alta. A desigualdade dispara. Aí vem aquela famosa frase da época do milagre econômico. Vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. O bolo nunca foi dividido. A desigualdade só aumentou. Porque os benefícios que a gente estava vendo aqui, do milagre econômico, foi direcionado para uma parcela pequena da população. Gente, até hoje, 30% da população brasileira detém 70% da riqueza. Ou seja, a maior parte da população vive pobre, até classe média, que se acha demais aí. A maioria ali vive ali para pagar conta, pagar imposto, olha lá, se manter. Professor, e isso foi utilizado como propaganda oficial. Brasil, ame ou deixo, propaganda ufanista nacionalista. Brasil, ame ou deixo. Ninguém segura esse país. Brasil, o país do futuro. Só que era o país para todo mundo? Não, não era. Era para a classe média alta, para as multinacionais e para os militares, altos funcionários públicos. A maior parte da população, a verdade,
continuava vivendo abaixo da linha da pobreza, na miséria. Mas só que nessa época ninguém podia falar nada. Alguém ia divulgar isso? Não, era censura. Alguém ia falar que a população ainda tinha fome? Não, censura. Alguém ia falar que o pessoal estava sendo torturado? Não, censura. Alguém poderia divulgar os índices econômicos verdadeiros, a população ali, desigualdade crescendo? Não, censura. Só se divulgava coisa boa. É por isso que o pessoal fala que a ditadura é uma coisa linda. Só se divulgava coisa boa. Veio a Copa do Mundo de 70, o esquadrão brasileiro, tem a imagem aí, quem gosta do futebol, a taça Júlio Rimet, que depois foi roubada e derretida, que ninguém sabe onde está hoje. Veio a Copa do Mundo, olha, está dando tudo certo, o Brasil campeão do mundo, o Brasil crescendo economicamente, o Brasil trazendo multinacionais, o desemprego em baixa, o desemprego estava em baixa, tinha muito emprego, só que o salário estava o quê? E só que o regime militar, tô nem aí, tá ótimo, lindo e maravilhoso. Ou seja, houve uma conspiração para esse movimento dar certo. Congelamento de salário, a maior parte recebendo pouco, enfim. Ou seja, para a população mais pobre não mudou nada. Essa que é a verdade. Professor, só que tem um detalhe. O milagre econômico vai virar o desastre econômico. Coloca aí na próxima página. O milagre econômico vai virar o desastre econômico. Como, professor, que o milagre econômico vai virar um desastre econômico? Muito simples. Esse modelo vai sofrer um desgaste. Esse modelo, que era baseado no consumo somente da classe média e alta no Brasil, vai sofrer um desgaste. Por quê? A indústria continuava a produzir muito, só que vai chegar uma hora que, mesmo exportando parte da produção, e a classe média e alta consumindo, vai chegar uma hora que vai gerar um desequilíbrio. A produção vai aumentar muito, o mercado estrangeiro não vai absorver esses produtos, o mercado interno não absorve e começa a sobrar produtos. E você faz o quê? Crise. Então, vamos lá. Quando que esse modelo começa a entrar em crise? 74, ano-chave. 73 para 74. O modelo começa a entrar em desgaste. Como? Primeira coisa, não eram as multinacionais que estavam aqui? Então, grande parte do lucro das empresas não ficava no país. Grande parte do lucro das empresas não ficava no país. Ia para fora. Tá, professor, o que isso tem a ver? Muito simples, gente. Se grande parte do lucro não ficava no país, da onde você tira dinheiro para investir em infraestrutura, em melhoria na saúde, na educação? Ué, não vai ter. Economia liberal. Economia liberal assim, neoliberal. Se a empresa que é a Coca-Cola ela quiser mandar os dividendos para fora, ué, quem vai impedir? Ela não é de fora do país? Ela gera emprego aqui. Beleza, está gerando emprego. Os ditadores adoravam isso. Mas e o lucro? Boa parte do lucro ia para fora, voltava para a matriz. E você ficava com o quê? Com os empregos. E o dinheiro para investir em outras áreas? Não tinha. Olha o primeiro problema. Segundo problema, a maior parte da população brasileira estava na pobreza e não consumia os produtos devido aos baixos salários. Aquela coisa de congelar os salários, depois a livre negociação, que era uma farsa entre patrão e empregado, conduziu a população a ficar empobrecida durante décadas, do regime militar do início de 64 até 74. Mais ou menos 10 anos, a população patinando, tudo aumentando, tarifa, alimento, comida, combustível, saúde, educação, e fazia o quê? Classe média, classe alta tinha os reajustes anuais, funcionários públicos ali, principalmente, conseguia consumir. E o resto da população, que era 70%, 80% da população, não conseguia. Entenderam a ideia? Então, quem é que vai consumir o excesso de produtos? Os ditadores não estavam nem aí. Delfim Neto não previu isso. Ótimo, o Brasil está crescendo. Vamos ver até quando é que vai. Terceiro fator da crise. A classe média teve sua renda diminuída pela inflação. Por quê? O preço dos produtos dispararam. Mesmo que você considerasse um aumento, imagina de 10%, a inflação estava em 20%. Então o salário estava sendo corroído pela inflação. Então chegou uma hora que a classe média, não alta, a classe média tem que fazer uma escolha. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou começar a economizar, né? E diminuiu-se o consumo de produtos da classe média. A classe alta não, continuou consumindo. E a classe média diminuiu, gerando uma estagnação no consumo na classe média. A produção continuava e a classe média estagnou. A classe alta continuou acompanhando a produção. E a classe média ficou estagnada, parada.
Lembra que parte da produção ia para o mercado estrangeiro. Mas mesmo assim, imagina que 50% ia para o mercado estrangeiro. Os outros 50% tinha que ser consumido entre a classe média e a classe alta internamente. Se a classe média parou de consumir, quem tem que absorver tudo é a classe alta. Só que a classe alta é o quê? É 10% da população. E aí, o que eu faço com o resto dos produtos? Vou vender para quem? Para aquela população pobre e miserável que eu botei na miséria? Não, eles não vão consumir, não tem como. É aí que vem o quarto fator, que é para fechar o caixão, para mergulhar o Brasil numa crise que vai gerar a famosa década perdida. 4. Crise internacional do petróleo que levou o custo de vida. Gente, nessa época, a matriz energética do Brasil era petróleo. E tudo se movia em cima de rodovias. Ok? A maior parte, até hoje, rodovias. Se utiliza muito pouco a malha ferroviária e os portos. Imagina que parte disso era exportado, beleza. Só que lá fora vai acontecer uma crise de novo, lá naquela região da Palestina que nós vimos, que vai aumentar o petróleo, aquelas crises que nós vimos naquelas guerras entre os países árabes e Israel. O petróleo dispara, aumenta. O que vai acontecer? As multinacionais vão passar o prejuízo internamente. Se ficou mais caro o combustível, o petróleo, o barril do petróleo, sei lá, era $10, passou para 50. Imagina, um aumento absurdo. E, obviamente, se aumenta o petróleo, olha o que está acontecendo com a Petrobras hoje. Se aumenta o petróleo, passa para o consumidor. É isso que acontecia no passado, que está acontecendo hoje. Se aumentar o petróleo lá fora, o seu pai vai ter que pagar o combustível mais caro, a gasolina, o diesel, porque é assim que funciona a economia neoliberal. O que vai acontecer? A ditadura vai passar o prejuízo para a população. Se aumenta ali o custo de vida, obviamente, porque tudo ali gira em torno do petróleo, a indústria, o transporte de alimento, de remédios, tudo se move em cima de caminhões, principalmente. O que vai acontecer? Aumenta o custo de vida. É o que acontece hoje, aumenta o custo de vida, fica tudo mais caro. Lembra que o salário está congelado, lembra que a classe média não consome mais, só a classe alta. O que vai acontecer? A economia no Brasil desaba internamente, aumenta a inflação, aumenta a pobreza, começa a demissão porque tem indústria quebrando e o milagre econômico vira o desastre econômico. E o Brasil vai ser mergulhado na famosa década perdida, que é justamente no final da ditadura militar, na década de 80, até a década de 90, quando vai haver a recuperação econômica. O Brasil vai ser mergulhado, na verdade não é uma década não, vai ser quase 2 décadas. A década de 80 e parte da 90, até um presidente chamado Fernando Henrique Cardoso chegar ao poder e criar o Plano Real, o Brasil vai viver hiperinflações. O pessoal fica, vocês são novos, mas eu não sei se, acho que Tia Lila não está conectada hoje não. Tia Lila não está conectada não. Tia Lila está conectada hoje? Não, tá não. Mas, galera, quem nasceu na década de 80, passou pela década de 90, galera, era uma coisa de maluco. O pessoal tá reclamando do arroz aí que tá R$20, mas você comprava 1 quilo de arroz de manhã, vamos imaginar, né? Era 10 cruzeiros, à noite passava para 20, no outro dia era 30, porque o Brasil chegou a ter inflação nas casas do 1000%. Na casa das centenas de por cento. Era uma coisa de maluco. O dinheiro não valia absolutamente nada. Você recebia seu salário no mês, a inflação aumentava o preço dos produtos, e como é que você comprava as coisas? Não comprava. Disparou a desigualdade social no Brasil. Miséria, pobreza, violência. Final da ditadura militar. Pobreza, miséria, violência vai disparar. E os militares vão falar, agora é hora de passar o poder para os civis. Depois que eles fizeram ali tudo que tinha que fazer, cagaram o país, essa que é a verdade, eles vão falar, lógico, a elite brasileira vai cair matando os militares. Olha, vocês vão mergulhar na pobreza. A Igreja Católica se descola um pouco deles, vai perder apoio dos militares. As manifestações vão começar a acontecer, voltar a acontecer dos trabalhadores. O pessoal agora não quer saber mais se os militares vão aplicar violência ou não. Pô, eu vou com um prato vazio, eu tô sem comida. E vai começar manifestações no Brasil. Aí os militares vão falar, quer saber? Agora eu vou passar o poder para os civis. Olha o que vai acontecer. Pergunta aí alguém de casa aí que é mais velho. Eu nasci na década de 80, mas tem gente aí, de repente pai de vocês, ou avós, pergunta como é que era na década de 80, a inflação, que o salário não valia nada. Na década de 90, a gente vai passar por esses governos, passar pelo governo Sarney, vai passar pelo governo Fernando Collor de Mello, primeiro que vai sofrer impeachment, vai passar pelo Itamar,
Aí que o Brasil vai consertar com um plano real. Mas o Brasil vivia hiperinflações e ninguém conseguia acertar nada. Inclusive, Delfim Neto vai sair do governo, vai voltar, não vai conseguir resolver nada. Vai virar uma doideira. E os militares vão sofrer um desgaste. Antes, se a elite apoiava eles, não vão apoiar mais. E a primeira desculpa é a crise econômica. A Igreja Católica se descola, a população começa a protestar não contra o regime, mas a fome, a miséria, a pobreza, a violência dispara, vai gerar um caos total no Brasil. Aí os militares vão falar: agora eu vou passar o poder para os civis. E imagina como é que o país vai sair. Imagina como é que o país vai sair. Desse jeito, os militares vão fazer a transição lenta e gradual. De novo, os militares vão fazer uma transição lenta e gradual para passar para os civis. Os civis que eles vão escolher indiretamente, ok? A Luana botou aqui que a mãe dela falou assim que era um preço de dia e outro de noite. Gente, havia... eu vou contar isso aqui porque a mãe de Luana falou, não sei se ela está escutando aí, eu vou falar. Havia uma maquininha chamada remarcação, hoje não se usa mais. Era uma etiquetadora. Tinha uma função no mercado, uma profissão chamada etiquetador. Sabe o que era etiquetador? O cara tinha uma maquininha, pegava o arroz de manhã, 10 cruzeiros. Pá, marcava todo o arroz lá para vender 10 cruzeiros. Chegava à tarde, chegava a mensagem do gerente. Ó, remarcador, favor colocar o pacote de arroz a 15 cruzeiros. O cara tinha que arrancar as etiquetas, ou então mirar na etiqueta velha, ia lá em cima e botar 15 cruzeiros. Aí chegava à noite, o gerente falando: favor, etiquetador, mandava lá no áudio, remarcar o arroz para 20 cruzeiros. Aí o cara tinha que sair lá com o etiquetador, imagina. Isso era com vários produtos, o mercado todo. Chegava lá e remarcava lá 20 cruzeiros. No outro dia de manhã, abriu o supermercado, estava lá o arroz, 30 cruzeiros. E o seu salário mesmo. É isso que é inflação. Até hoje tem. Entendeu como é que é? Imagina você fazer para o supermercado todo. Era uma coisa de doido. Seu salário não valia nada. Aumentou a violência, desigualdade, pobreza, e o Brasil vai mergulhar na década perdida, final da década de 70, início da década de 80, 80 todo, e uma partezinha de 90, vai durar quase 2 décadas, essa que é a verdade. Professor, e na cultura? Na cultura o pessoal aceitou a ditadura? Parte sim, parte não. Se seu pai e sua mãe estiverem escutando agora, eu vou lembrar a galera mais antiga, seu avô estiver escutando. A ditadura chegou no auge que os censores ficavam dentro do jornal. O pessoal estava lá no Jornal Nacional, tinha um censor lá do lado para ver o que você ia falar, não ia. Censurou novela, jornal, filme, história em quadrinhos, música, peça de teatro. Tudo que você imaginar tinha um censor para ficar dentro lá da edição, principalmente dos grandes meios de comunicação, a Globo, a TV Tupi, que depois virou a Record, o SBT, para controlar a informação, controlar mesmo. Então, como é que você burla a ditadura? É aí que vai nascer a famosa canção de protesto. Vocês já passaram isso com Tia Bazinha? Nessa época vocês já tinham passado. Não sei se a Tia Bazinha chegou nisso. Cantores e compositores como Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Gilberto Gil, começaram a utilizar metáforas para enganar a ditadura, fazer músicas politizadas. Aí tem a música famosa que é o Cálice, né? O censor foi pegar a música lá para ler, aí leu o Cálice. Ele entendeu que era o cálice da Igreja Católica. Só que, na verdade, o cálice tinha um duplo sentido, era uma metáfora, que era o sentido de você calar. A ditadura estava calando a população. Muitos artistas foram presos. O Paulo Coelho, que fazia música com o Raul Seixas. Raul Seixas foi interrogado. Dizem agora aí, pareceu que talvez ele entregou o Caetano Veloso. Entregou o Paulo Coelho, mas é uma história meio mal contada, não se sabe ao certo, porque os documentos não estão aí abertos para o público. Que a gente vai falar, é a Comissão da Verdade. Então, os caras tinham que ser muito inteligentes. Então, nasceu uma cultura no Brasil que era extremamente politizada nessa época. Politizada. Galeras que muitas vezes faziam música de duplos sentidos, novelas, jornais, mandavam mensagens cifradas para tentar mandar uma mensagem para a população que estava resistindo, ok? Estava resistindo. Imagina que ia sair uma nota no jornal informando um crime, um assalto a banco. Só que aí o censor aparecia e falava: tira isso daí, não pode. O que o jornal fazia? Colocava uma receita de bolo. Colocava lá uma notícia lá do dia a dia, uma fofoca. Substituía aquela notícia que o censor não queria que fosse exibido. Então vai nascer uma galera extremamente engajada, politizada na cultura, utilizando a sua inteligência, utilizando ali metáforas para escapar dos censores, dos ditadores.
a canção do protesto, até a Globo, que apoiou no início da ditadura, vai sofrer com censura de novela. Vai sofrer, não adianta. Censura é censura. Apoiou, não apoiou, tá nem aí. A verdade é que o Grupo Globo apoiou e depois vai sofrer com censura. Do outro lado, vai ter uma galera que não tá nem aí pra ditadura, que vai copiar meio que o rock americano, chamado Jovem Guarda. Quem eram os representantes da Jovem Guarda, que pregavam o amor, a diversão, a alegria, a corrida de carro, que era lindo e maravilhoso, né? Vai fazer filmes, séries aí na televisão. Vai ser a galera que é tipo o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, a Vanderleia. A galera aí nessa época tinha muito, como é que eu vou falar, disputas musicais no show de talentos. E o pessoal utilizava o show de talentos, esses festivais que aconteciam na Record, festival de música, a gente tentava trazer de novo, só que não rola não. Festivais de músicas, aonde o pessoal, o compositor, ou então o autor, ou então o cantor representava a música, e a população batia a palma lá e aprovava, ou então vaiava. E muitas vezes esses festivais foram utilizados para passar mensagens cifradas de música da galera de canção de protesto. E tinha também o pessoal lá que cantava o Ilererê, que era o pessoal da Jovem Guarda, que falava isso. Era a galera do Ilererê, que não estava nem aí para a ditadura, não queria se envolver na política e só queria fazer música ali de alegria, brincadeira, de amor, de paixão. Então havia os dois movimentos. No cinema vai surgir um cara chamado Glauber Rocha, que vai desafiar a ditadura militar com o cinema novo, para exibir as mazelas, a pobreza da população na cidade, no campo, no Nordeste. Glauber Rocha, muito importante, hein? Quem quer fazer cinema. Vai surgir teatros, oficina, arena, depois do circo voador no final da ditadura, que vão mostrar shows e músicas ali, mesmo ali a contragosto, ao vivo, improvisação, quando o censor não estava lá para tentar politizar a peça de teatro. A Hebe Camargo, que saiu da série aí, não sei se alguém viu, ela sofreu com a censura, e olha que ela era neutra, hein? Então, qualquer denúncia, qualquer coisinha, você poderia ser censurado. Mas tinha uma galera na cultura que resistia, principalmente essa galera da canção de protesto, essa galera que era politizado, que até hoje está aí, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Pandé e tantos outros aí, que o pessoal aí fala hoje que são esquerda, mas lutaram contra a ditadura, ok? Professor, e como é que a gente vai começar a redemocratizar o país? É com o Ernesto Geisel, em 75 a 79. Aí, ó, o milagre econômico já tinha entrado em crise, a elite já estava questionando a ditadura militar. Muitos países estavam se democratizando na América Latina e o Brasil continuava com uma ditadura, que era para durar 2 anos, que já estava aí quase 20. Olha só que maravilha. Professor, legal, o Estevão mandou uma coisa. O Estevão comparou os festivais, que eu falei que o pessoal batia palma, aprovava ou não, vaiava. Hoje em dia o pessoal é cancelado nas redes sociais. Evolução, Estevão. Mas você fez uma comparação perfeita, Estevão. Excelente. Muito bom. Quer dizer que você está prestando atenção. Professor, o que é, então? É a reabertura lenta e gradual. Uma hora vai ter medida democrática, depois a ditadura volta atrás. Por quê? Eles queriam fazer o quê? Controlar a reabertura. Do jeito que eles queriam. Não era que o povo queria. O povo queria acabar com a ditadura logo, começar um movimento democrático. Só que os militares iam fazendo o quê? Uma hora dá liberdade, outra hora tira. Depende como é que vai acontecendo. Mas vai ter um acontecimento. Abre lá na página 39, abre lá para mim. Morte de Vladimir Herzog. E é daí que vai sair a atividade avaliativa de vocês. A página 39, eu quero que vocês transformem a pesquisa em trabalho e mandem para mim até sexta-feira. Uma página, do jeito que eu mandei mesmo. Não precisa de capa nem nada. Professor, olha essa imagem. Vladimir Herzog trabalhava na TV Cultura. A abertura lenta e gradual vai coincidir com a diminuição da censura. Se diminuir a censura, os jornais vão começar a divulgar violência cotidiana, morte, assalto a banco, mas também vão começar a divulgar os acontecimentos que estavam relacionados à ditadura. Um exemplo é a morte do Vladimir Herzog. Censura diminuindo, ao mesmo tempo vai começar a população ter acesso à informação do que acontecia durante a ditadura. Em 1965, o Vladimir Herzog ele foi chamado para fazer um depoimento lá no DOI-CODE, em São Paulo. Ele era o jornalista-chefe, se eu não me engano, da TV Cultura. Canal 2, que ninguém vê, no Canal 2 lá. Professor, o que vai acontecer? Nós não sabemos por que é o certo. Esse cara vai ser extremamente torturado e ele vai morrer à base de pancada. Base de
pancada. O cara foi convocado, ele entrou lá normal. Os militares entraram em desespero. O que eles fizeram? O que ele fez? Ele vai, eu vou corrigir, Keila. Eu acho que eu mandei a página 37. Aqui ele está me corrigindo. Eu mandei a página 37, não é 37, é 39. Mas eu corrijo lá, eu mando de novo, ok? Eu vou corrigir, é a página 39. Quem está vendo aí é a pesquisa da página 39, Comissão da Verdade. Eu acho que eu mandei a página errada, ok? Acontece, eu mandei ontem. Professor, o que vai acontecer? Os militares, para disfarçarem a morte dele, vão amarrar uma corda no pescoço e vão falar que ele se suicidou. Galera, olha para essa imagem. Olha para essa imagem. Dá uma olhadinha. Tem condição de alguém se suicidar desse jeito? Sim ou não? Sim ou não? Na sua opinião, tem como o cara suicidar desse jeito? Ele amarrou o negócio, largou as pernas lá e se suicidou. Gente, o que mais acontecia eram laudos forjados. Que, lógico, o médico legista ficava com medo e dava o laudo de qualquer jeito. A verdade é que depois foi feita uma autópsia nele e ele morreu de pancada. Não só ele, mas um operário chamado Manuel Fiel Filho, que era sindicalizado, era operário, foi lá também prestar um depoimento e foi morto. Como a censura estava diminuindo, o pessoal divulgou isso e essa imagem. E lógico, todo mundo desconfiou. Não tem como Vladimir Herzog ter sido morto, ter suicidado. Porque o cara saiu feliz do jornal lindo, maravilhoso, tinha família, e ele vai se suicidar do nada, nas dependências do DOI e COD em São Paulo. Sérgio Paranhos Fleury, delegado temido na época da ditadura, até hoje. Gente horrível. O que vai acontecer? Vai haver uma comoção nacional. Qual é a comoção nacional? Gente, na verdade a ditadura está desaparecendo e matando as pessoas. A ditadura vai ter que tomar uma posição contra quem fez isso, de tanta pressão que ela vai sofrer. E ela vai começar a fazer reformas democráticas. Primeiro, ela vai chamar as eleições. Chamar eleições municipais, igual a gente vai ter agora. E, para desgosto dos militares, o MDB, que era o partido da esquerda, da oposição, vai eleger 1/3 dos senadores e vai ganhar muito poder dentro dos municípios e dos estados. Então isso vai despertar um medo dos militares. O que os militares vão fazer? Vão baixar uma série de leis. A primeira, a Lei Falcão, que limitava o tempo de TV. Se limita o tempo de TV, limita para a Arena, que é a oposição, e limita para o MDB. Diminuindo o tempo de TV, beleza. Nós vamos tentar acabar com essa ameaça que é do MDB, que é a esquerda, que queria a redemocratização, com voto universal, sufrágio universal. Em 1977 vem o famoso Pacote de Abril. O que é o Pacote de Abril? Uma série de leis para retirar a liberdade, ou melhor, controlar a reabertura do país, que determinou o fechamento do Congresso, a eleição de 1/3 dos senadores seria por indicação do presidente, para evitar que a maioria fosse do MDB, a extensão do mandato do presidente de 5 para 6 anos, dos senadores de 5 para 6 anos, vale até isso hoje, manutenção das leis que indicavam pessoas indiretas para determinados cargos, como prefeito e governador, o quórum de 2/3 para a maioria absoluta. O que é isso, professor? Se antes você tinha que ter 2/3 para ser eleito e era mais fácil, agora você vai ter que ter 50% e mais um. Isso vale até hoje. O cara é eleito presidente ou prefeito, se tiver 50% mais um, 50,1%. Antigamente era mais fácil, era 2/3. Ditadura, Pacote de Abril. E também alterou-se a representatividade no Congresso, principalmente nas regiões do Norte e Nordeste, que perderam a representatividade, porque a Arena estava perdendo a amplitude nos estados do Norte e Nordeste. Então, vamos diminuir a cadeira do Norte e Nordeste. Meio que isso vale até hoje, para senadores. Elege a quantidade determinada da população. Professor, quem é o último presidente? João Batista Figueiredo, 79 85. Aí a reabertura era inevitável. Primeira coisa que ele fez, a lei da anistia, para tudo. Lei da anistia perdoou os crimes, tanto cometido pela esquerda quanto pela direita. Anistiou todo mundo. Foi reaberto o Brasil, o pessoal que estava fora, exilado, pôde voltar.
tranquilo, ninguém ia ser perseguido. E isso produziu uma amnésia no país, porque todo mundo só lembra da luta armada da esquerda, esquece os crimes dos militares, que foram censurados. Ninguém quase não fala, só lembra da esquerda que lutou, que assaltou o banco, que matou, que fez isso ou aquilo, que era divulgado pela imprensa na época. Mas os crimes cometidos pelos militares foram esquecidos. Isso criou uma amnésia. É aí que vem a pesquisa dos senhores, que eu coloquei errado. É a página 39, que é a Comissão da Verdade, que tentou resgatar os crimes cometidos pelos militares. Houve uma reforma partidária com a criação de novos partidos. Acabou a Arena, acabou ali o MDB. Agora você poderia criar partidos políticos. Daí que veio o PT, o Partido Trabalhista, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o PMDB, Partido Democrático, esqueci o nome dele todo, deixa eu ver aqui, deu branco. Era o PMDB, que foi o sucessor da MDB. Cadê? Tá na apostila. O PMDB é Partido do Movimento Democrático Brasileiro, não existe mais, virou outro. Que era a antiga MDB. E a Arena que virou o PDS, Partido Democrático Social. E nesse meio se pediu as eleições diretas para presidente, governador, senador. O que é eleição direta, galera? Eleição com sufrágio universal, maioria absoluta. E começou a ter protestos nas ruas para campanha chamadas diretas já. De novo, campanhas das diretas já. Promovido principalmente pelo pessoal que era ali do antigo MDB. Eles queriam uma eleição não controlada pelos militares. Queriam uma eleição limpa, democrática, com voto absoluto. E isso não vai acontecer. Indiretamente vai ser eleito o Tancredo de Almeida Neves, que estava doente, ele vai morrer antes de assumir, e quem vai assumir de fato vai ser o seu vice, o famoso José Sarney. Traduzindo, no final da ditadura, em 85, nós não tivemos o presidente eleito diretamente, foi indireto, que não assumiu porque morreu. E quem assumiu foi o seu vice, o famoso José Sarney, coronelzão lá do Nordeste, ok? Começam a surgir relatos de massacres indígenas, que é o relatório Figueiredo, e também a luta dos quilombolas. Muitos morreram com a luta pelos seus territórios, os negros que ocupavam as terras que eram descendentes dos escravos. E vai começar a pipocar notícias de violência no país todo. E assim termina a ditadura no país. Dúvidas, galera? Dúvidas? Lembrando, eu coloquei errado o trabalho, eu vou corrigir agora. É a página 39. Quantas pessoas morreram na ditadura militar oficialmente? 442, se eu não me engano.